Pessoal, eu começo o dia hoje com esse vexame épico do Alexandre Garcia. Ele disse, tá? Mais uma mentira, né? Das dezenas que ele contou, centenas, né? Que ele contou durante a pandemia e tal. Agora ele veio com a conversa de que jovem não pode ser vacinado. Tirou mais uma vez fake news da cabeça dele e tal. E aí a CNN teve que abrir uma chamada especial assim no meio da programação para desmentir o próprio analista político deles, né? Então eu vou colocar aqui para vocês o trecho. Seguimos ao vivo aqui na nossa programação da CNN Brasil. Agora há pouco, no quadro Liberdade de Opinião, o jornalista Alexandre Garcia disse que jovens não precisariam tomar a segunda dose segundo as estatísticas. Aliás, tomar a vacina segundo as estatísticas. Para esclarecer esse tema, nós, da CNN Brasil, procuramos o infectologista e também diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri. E aí, pessoal, para acelerar o vídeo aqui, porque nós temos outro tema para falar, eu vou dar um resumo do que o especialista falou. Ele disse o óbvio, tá? Que jovem tem que vacinar, e ele ainda conclui o vídeo mostrando o número de jovens mortos, né? Então que essa doença ela é perigosa para os jovens também, etc. Além desta informação, acrescentamos que o registro para este ano de mortes de Covid-19 entre crianças e jovens é de 1.581. Isso mesmo, 1.581 pessoas entre 10 e 19 anos morreram por Covid-19 somente em 2021. Pessoal, e aí eu queria tratar isso aqui com vocês, né? Que o Rodrigo Pacheco continua com aquela conversinha mole de que é uma reunião entre os três poderes para tratar da pacificação da relação, não sei o quê. Como se o Bolsonaro quisesse algum tipo de pacificação. É o Bolsonaro que provoca os problemas, é o Bolsonaro com 61% de rejeição, segundo a XP, né? Porque saiu hoje uma outra pesquisa do Poder Data mostrando que a situação do Bolsonaro piorou, né? O Bolsonaro, na verdade, a reprovação já está em recorde de 64%. E com a inflação, com essa destruição econômica toda, a cada semana que passa fica pior, né? Se daqui 2 semanas sair outra pesquisa, vai estar pior do que essa. Por exemplo, as previsões do crescimento do ano que vem caem semana a semana. Agora já está em previsão de 1,5% só para crescer no ano que vem. Mais de 200 instituições financeiras participam dessa pesquisa. Então, com a inviabilidade da via eleitoral, o Bozo vai trabalhar na única via possível dele se manter no poder, que é a via do golpe militar. Simples assim. Artigo 142 da Constituição. É uma interpretação esdrúxula, né? Do artigo 142. Então eu vou colocar aqui a fala do Gabeira ontem, falando exatamente isso, que não adianta nada reuniãozinha, porque o Bolsonaro não quer acordo. Essas pessoas que dizem que estão pacificando, na verdade elas estão apenas, pode ser, aplanando o caminho para o Bolsonaro continuar nas suas agressões. O melhor é reconhecer claramente que não tem trégua. Não haverá trégua entre o Bolsonaro e as forças democráticas, simplesmente porque o Bolsonaro tem como objetivo um golpe de Estado. Um golpe de Estado clássico, não é? Aqueles onde, como a gente diz em Minas, onde a fumaça tanque, ou então um golpe de Estado mais suave de amortecer as instituições, ou um golpe híbrido, como o Sérgio Abrantes, o nosso colunista, nosso cientista político, acha que ele pode fazer. Mas é isso que está no horizonte. Então, as pessoas com essa conversa de paz e de tranquilidade e tal, elas podem pura e simplesmente estar tapando o sol com a peneira, não impedindo que as pessoas vejam claramente as ameaças que nós estamos sofrendo. Pessoal, e aí só para matar a curiosidade, né? Eu entrei lá pesquisei o que seria esse tal de golpe híbrido que o Gabeira falou, né? E achei no blog do Sérgio Abranches esse texto de 4 dias atrás. E aí realmente ele fala que existem 2 tipos de golpe. Existe aquele golpe clássico do tanque na rua e existe o golpe século XXI, que seria o golpe que teve na Rússia, na Venezuela e na Turquia, né? Ou seja, o cara ganha democraticamente, forma uma maioria parlamentar e aí ele reforma a Constituição e destrói lá, por exemplo, normalmente o judiciário, que é o único poder ainda independente. Aí destrói, né? Com o controle do judiciário e tudo, ele acaba destruindo também a imprensa livre e tal. Então, esse seria o golpe século XXI, né? E aí o Sérgio Abrantes diz que o Bolsonaro trabalha nos 2 tipos de golpes, né? No golpe clássico, essa história de artigo 142, ir lá e fechar o STF e o Congresso.
Mas ele também trabalha na hipótese do golpe híbrido, né? Ele aparelhou a PGR, ele aparelhou a Polícia Federal, e a Bia Kicis apresentou uma proposta para aumentar o número de ministros do STF, e aí o Bolsonaro nomearia esses novos ministros, e eles diluiriam os ministros antigos, né? E aí o Bolsonaro passaria a ter maioria lá no STF. Aí não deu certo isso, a Bia Kicis apresentou outra proposta, dizendo para reduzir a idade de aposentadoria dos ministros do STF, para reduzir de 75 para 70 anos, e aí o Bolsonaro poderia agora já indicar mais 2 ministros para o STF. Então, assim, o Bolsonaro tenta ir também pela via século XXI, né? Ele está com mais dificuldades porque todos esses que conseguiram dar o golpe padrão século XXI, eles tiveram um momento de prosperidade econômica, né? O Chaves teve um bom momento econômico ali ainda nos anos 2000. A situação do Chaves só desandou depois de 2012, né, quando houve a reversão do super ciclo do petróleo. O Erdogan na Turquia também teve uma recuperação econômica do país, tal, que garantiu uma popularidade para ele, uma maioria parlamentar. E o Putin, né, nem se fala, ele pegou o país destruído economicamente e conseguiu reerguer parcialmente. Então, e o Bolsonaro não conseguiu isso, né? Vocês estão vendo aí nessa sequência de reportagens que eu estou mostrando que o Brasil está em frangalhos economicamente. Então o Bolsonaro tem a dificuldade de dar o golpe século XXI, até por isso ele flerta muito com esse golpe o golpe antigo, né? O golpe padrão 64. Então é isso, pessoal, a gente volta aqui mais tarde com novas notícias.